Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Uma excelente sexta-feira, um excelente início de fim de semana. Deus abençoe aí todos nós, né não, rapaziada? Já vamos começar com as novidades, com as notícias, né? Ontem o Botafogo, nosso adversário do domingo, entrou em campo pela Copa do Brasil e foi eliminado, né, nos pênaltis para a equipe do Vasco. O Botafogo que perdeu todas as competições que disputou esse ano, né? Então só vai ter o brasileiro, então os caras vão com foco total. A gente vai com foco total também, né? Já faz um tempo aí que a gente não entra em campo. Então será um jogo com certeza muito acirrado, muito disputado no estádio do Morumbi. Fechou, rapaziada? Ó, vamos trazer uma notícia que aconteceu hoje, né? Entre ontem e hoje, aí uma notícia bem importante. A equipe do Besiktas, né? Um dos grandes do futebol turco, um dos gigantes por lá, que sempre está disputando competições aí europeias, aparece em Champions League e tudo mais, chegou com uma proposta para contratar o Ferreirinha, né? Atacante aí da equipe do São Paulo, mas a proposta já foi recusada, né? O São Paulo não tem interesse em vender o atleta. Se essa proposta fosse alguns dias atrás, o São Paulo conseguisse segurar o Henrique, eu acho que poderia vender o Ferreirinha, né? E nesse cenário, né? Ferreirinha vai, fica o Henrique, né? Mas hoje, com a saída do jogador, eu acho que a gente perderia, né, essa alternativa de velocidade, apesar de não gostar muito do Ferreirinha, né? Ele é aquele jogador que em um jogo ele tem um lapso, vai bem, depois fica um tempinho sem aparecer, né? Vira titular, mas não consegue se firmar, e depois vem do banco, até faz algumas boas aparições. Ele é esse tipo de jogador, né? Mas eu acho que com a saída do Henrique, eu acho que foi aí o melhor a se fazer, segurar o Ferreirinha neste momento. O que você acha? Você negociaria o jogador com a equipe do Besiktas? Não venderia? Deixa aí nos comentários a sua opinião, tá bom, galera? Por enquanto, a negociação é encerrada. E para você que vai perguntar, Alemão, mas a janela não tá fechada? Sim, rapaziada, a janela das principais ligas do futebol europeu estão encerradas, né? Janela aí da Inglaterra, Itália, Espanha, todas essas principais aí, mas a janela da Turquia, ela é diferente, ela sempre encerra um pouquinho tempo depois, tá bom, rapaziada? Então, acontece que por lá ainda não está encerrado, então os clubes ainda estão se movimentando, beleza? Por isso o Besiktas procurou aí o Ferreirinha, atacante do São Paulo. Deixa aí nos comentários se você acha que o São Paulo deveria vender, se o São Paulo fez certo em recusar a proposta pelo atleta, que pela resposta da diretoria, né, não estava à venda. O que você achou? Deixa aí nos comentários. Galera, encerrou a busca por um camisa 9, né? Hoje seria o último dia do prazo. São Paulo acabou de fato aí desistindo de negociações depois dos fracassos entre Marcos Leonardo, entre Aboubakar. Dois jogadores aí que tiveram sim conversas até, inclusive um pouco mais avançadas, mas o negócio acabou não acontecendo e, entre aspas, o São Paulo vai com o que tem, sabe? Tentou aqui, tentou ali, tentou de um jeito, não conseguiu, tentou de outro. Sabe quando você está tentando fazer alguma coisa ali, não consegue falar, vai assim mesmo, vai desse jeito mesmo? É isso que a diretoria do São Paulo acabou fazendo. Tentou, não conseguiu, vai desse jeito aí mesmo. Fechou, rapaziada? Então, é isso. Tentamos, trouxemos os nomes, vocês às vezes até criticam ainda, falam, todo dia se coloca. Não, rapaziada, quando o São Paulo tem interesse, a gente traz o nome aqui para vocês. Não é que eu estou contratando ninguém, eu não sou esse cara da diretoria de São Paulo que contrata, né, os jogadores. Eu sempre trago os nomes que o São Paulo está interessado, que tem algum tipo de conversa, que tem aí realmente numa pauta, né? Porque quando você vai contratar um jogador, você tem uma pauta com alguns nomes, né? Não dá para você colocar só o plano A e acabou. Não der certo, você tem um plano B, um C, um D, algum nome que pode numa eventual outra janela. Então tem muitos nomes que são sempre discutidos. Por isso a gente sempre traz muitos nomes. Não é que eu estou contratando todo dia um jogador diferente, tá bom, rapaziada? Mas, pela informação que obtivemos aí, o São Paulo vai com o que tem aí para o restante da temporada. Temos esse jogo domingo contra o Botafogo que nós informamos. E na próxima quinta-feira, né, daqui a menos de uma semana, o relógio está correndo, daqui a menos de uma semana, teremos LDU e São Paulo lá em Quito, no Equador. Jogo decisivo, né? Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Depois, foco total, da Libertadores, né? Copa do Brasil foi ontem, né? O Botafogo jogou, mas quartas de final aí da Libertadores. Fechou, rapaziada? Então, é isso, né? O São Paulo agora, para esse jogo contra o Botafogo, vai com uma equipe totalmente diferente, né, do que foi com a equipe do Cruzeiro, né, o nosso último jogo. O Cruzeiro tá voando, inclusive, ontem venceu de novo a equipe do Atlético Mineiro, né, mas contra o Cruzeiro nós tínhamos muitos desfalques, né, jogadores lesionados. Agora alguns desses jogadores lesionados retornam e tem também os 3 reforços, né, que chegaram para essa janela, né, o Tolói fica à disposição, Mailton fica à disposição, Rigoni fica à disposição. Desses 3, os 3
podem aparecer na equipe titular, cada um com a sua particularidade. O Tolói não deve, né, desses três, ter a maior chance, né? O Tolói é que tem a menor possibilidade, já que tem o trio de zaga fechado ali, né, com o Alan Franco, o Arboleda retornando de lesão deve voltar à equipe titular, e também o Ferrarese, que voltou de viagem aí da data FIFA, né? O Sabino, que era o titular por enquanto o Arboleda estava machucado, volta ao banco de reserva, e o Tolói vai esperar aí a sua oportunidade. Mailton também tem chance de ser titular, vem treinando bem, vem entregando, fazendo gols inclusive nos treinamentos, jogador que bate falta, bate escanteio, né? Então é uma alternativa de bola parada, briga por posição agora diretamente com o Cédric, né? Mas o Cédric cresceu de produção aí nos últimos jogos, deu assistência, fez gol decisivo aí na Libertadores, ganhou um pouquinho de moral, e com esse descanso, né, da data FIFA, o Cédric é um jogador com mais de 30 anos, né? Então ele não dá para jogar todos os jogos 90 minutos, sabe que vai sobrar vaga para o Mailton, mas com esse descanso aí da data FIFA, o Cédric deve voltar à titularidade e o Mailton espera o seu momento. Só que existe, né, galera, ainda a possibilidade do Crespo, né, dar uma mescladinha ali, né, por conta da Libertadores, né? Então alguns jogadores podem aí ter oportunidades. E para o ataque, aí sim, a maior possibilidade, que é a do Rigoni, né? Já que o André Silva machucou e teríamos ali em tese, né, do que o Crespo vinha colocando Luciano e Ferreira, o Rigoni, né, que é um jogador que tem muita moral com o treinador argentino, pode aparecer na equipe titular, rapaziada. Então, inclusive na Libertadores, tá bom? O Rigoni pode aparecer de titular contra o Botafogo ou na Libertadores. Essa é uma informação que a gente está obtendo aí de acordo com os treinamentos desta semana. O Rigoni está treinando bem, vem aparecendo, também é um especialista em bola parada, bate escanteio de direita, de esquerda, bate falta, bate pênalti. Então, é uma nova alternativa aí do São Paulo. É um Rigoni diferente daquele de 2021? Já se passaram 4 anos, é um jogador que ficou um pouquinho mais experiente, né? Um jogador que, entre aspas, também perdeu um pouquinho de velocidade, né? Quando o jogador vai ficando mais velho, o jogador vai ficando aí um pouquinho mais lento. Isso aí é natural, vai ficando ali mais pelo meio, né? Não vai beirando tanto as pontas, né? Mas eu sinceramente daria esse voto de confiança pro Rigoni. Eu gosto do jogador, não teve bons números aí nas suas últimas passagens, é verdade, né? Ele inclusive deu uma declaração bem interessante falando do tempo dele de Leão, né? Que foi a sua última equipe, onde ele jogava com o Rames Rodrigues. Ele falou que o Rames sempre falou muito bem do São Paulo, teve um carinho muito grande, lamenta, né, não ter, entre aspas, dado certo, né, essa passagem dele com a camisa do Tricolor, que ele gostaria de ter jogado mais, ter sido campeão. E sinceramente, rapaziada, eu acho que hoje o Rames caberia nesse meio de campo. A gente tá procurando um armador aí o Oscar não joga, o Rodriguinho tá tentando se firmar, o Ramos eu acho que teria espaço, sinceramente acho que poderia sim ter espaço aí nesse tricolor paulista, né? Mas foi essa declaração que o Rigoni deu, elogiou muito o Rames e falou que o Rames elogiou muito a equipe do São Paulo e o tempo que ele passou aqui, apesar de não ter tido, como eu falei aí, tantas oportunidades, geralmente ficava ali no banco, teve a situação que ele acabou perdendo os pênaltis e a gente vivia nesse alto e baixo, né? O Rames vai jogar, não vai, mas acabou aí que o jogador saiu, foi para o futebol espanhol e agora estava ao lado do Rigoni vestindo as cores do Leão do México, beleza, rapaziada? Então, Rigoni chegou, tende a ser titular aí nessas próximas partidas, jogador que está ganhando confiança aí do Crespo, novamente melhorando a sua parte física, acho que pode agregar e ajudar muito essa equipe do São Paulo. E com, né, essa não contratação de um camisa 9, sobra, entre aspas, aí a vaga ou para o Dineno ou para o Luciano, né? O Dineno é de fato esse camisa 9, mas até o momento ainda não mostrou para o que veio. E o Luciano deveria ser esse jogador, mas muitas vezes ele joga recuado, volta, né? Acaba não ficando ali na área, acaba não ficando ali incomodando o zagueiro a todo momento, como tem que ficar um camisa 9. Então pode ser que seja utilizado uma estratégia diferente. Se ele colocar, por exemplo, um Rigoni e Luciano, que são jogadores que flutuam bastante, né? Que caem para os lados ali, que recuam um pouquinho mais também para receber a bola, podemos ter uma estratégia diferente do que, de fato, um camisa 9, um cara goleador ali, um cara que vai a todo momento estar dentro da área, trombando com os zagueiros, dando aquela casquinha, né, pro atacante do lado ou pro lateral avançar nas marcações aí adversárias. Então teremos um São Paulo bem diferente para os próximos jogos. Confesso que estou curioso para ver, confesso que estou esperançoso sim para a Libertadores. É uma competição dificílima, não precisa nem dizer isso, né? Todo mundo sabe, mas eu acho que o São Paulo pode. Se chegasse um Marcos Leonardo, um Aboubakar, a gente mudaria um patamar para cima? Mudaria. De fato, seria um outro ataque. Mas
Não adianta a gente ficar só no e se. E se? E se o Cristiano Ronaldo jogasse no São Paulo? E se o Lionel Messi? Né? Não dá para viver de si. Vamos viver com o que a gente tem. E domingo tem jogo, quinta-feira tem jogo. E aí sim é a hora das verdades. Seja em Campeonato Brasileiro e seja em Libertadores. Fechou, rapaziada? O vídeo vai se encerrando. Não esquece de dar uma moral pra gente. Deixa o like, se inscreva aí. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu!